Oi, gente! Estamos aqui para apresentar a nossa videoaula, que fala sobre Estados Unidos a partir da Guerra de Secessão, Primeira Guerra Mundial e neocolonialismo. Espero que vocês gostem! Oi, gente! Então a aula é sobre o neocolonialismo do século XIX e XX. Ele foi apoiado e estruturado pelos países burgueses e liberais da Europa contemporânea e pelos Estados Unidos e Japão. Ele está relacionado à Segunda Revolução Industrial e ao capitalismo financeiro e monopolista. Alguns fatores do capitalismo financeiro e monopolista são a formação dos oligopólios, que são associações empresariais, os trusts, holdings e cartéis, a busca de matéria-prima, busca de mercado consumidor, exportação do capital, que os países geravam dívidas com outros países para eles terem um laço de dependência entre eles. O supercrescimento das cidades europeias, a ruptura do equilíbrio europeu com a unificação da Alemanha e as bases da Primeira Guerra Mundial. Os objetivos eram 3 M's: a matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata, e além do escoamento populacional e escoamento do capital. As colônias eram na África e na Ásia. A justificativa é que eles acreditavam que a civilização europeia era melhor que as demais. Utilizavam teorias pseudocientíficas que justificavam o racismo e a inferioridade dos negros e asiáticos. As reações do neocolonialismo são: a Inglaterra foi derrotada pela China na Primeira Guerra do Ópio. O Tratado de Nanquim passava os portos chineses para o controle inglês. Em 1880 teve a Conferência de Berlim, que é o controle do Congo pela Bélgica, organizada pelo Bismarck, que é o unificador da Alemanha. A partilha da África é a divisão do continente africano realizada pelas potências europeias. Não tem uma data exata de quando isso aconteceu, mas foi mais ou menos antes de começar a Conferência de Berlim. A Era Meiji ficou conhecida por ser um período de transição japonês. Esse período foi o que colocou o Japão no mapa internacional e que consolidou o fim do shogunato, que é o capitalismo financeiro. Essa foi a aula, espero que vocês tenham gostado. Tchau! Oi, gente! Agora eu vou falar sobre os Estados Unidos depois da proclamação da independência. Após a proclamação de independência, os Estados Unidos procuravam a hegemonia de cada nação americana. Com isso foi implementada uma política isolacionista pelo presidente George Washington. Então, como eu ia falando, em 1823, o James Monroe fez uma proclamação e nessa proclamação ele apresentou a doutrina Monroe, que seria uma doutrina protecionista do território americano. A frase que resume a doutrina é América para os americanos, e ela quer dizer América, o continente para os norte-americanos. E o pensamento do James Monroe se consistia em 3 pontos: a não criação de novas colônias nas Américas, a não intervenção nos assuntos internos dos países americanos e a não intervenção dos Estados Unidos em conflitos relacionados aos países europeus, como guerras entre esses países e suas colônias. Então a doutrina Monroe tinha uma característica imperialista e ela visava proteger a América da ameaça europeia, principalmente dos países da Santa Aliança, a Áustria, a Rússia e a França, que tinham interesse, em retomar o processo de colonização da América. O principal pressuposto da doutrina Monroe foi o destino manifesto, a crença de que os Estados Unidos eram predestinados por Deus para civilizar toda a América. Ela se baseava também no darwinismo social, já que aquela mesma coisa que se aplica a teoria de raças serem superiores a outras, se aplicava também aos povos da América. Por exemplo, que o homem branco é superior aos demais povos e deveria manifestar sua cultura
para os mesmos, que eram vistos como bárbaros. O Big Stick é uma continuação da doutrina Monroe, que o Big Stick ele foi feito lá em 1901 pelo Theodore Roosevelt, que era o presidente na época. A máxima dele era: fale suave, mas tenha nas mãos um grande porrete que será bastante útil. Ele traduziu isso de um provérbio africano. E, seguindo esse pretexto, os Estados Unidos ocuparam diversos territórios em nome da democracia, como a Cuba, o Haiti, a República Dominicana e a Nicarágua. Então, os Estados Unidos resolveram, a partir daí, iniciar uma política expansionista em larga escala, varrendo inúmeras tribos indígenas do mapa, como se fossem nada, para se tornarem cada vez mais potentes, como foi o caso da Costa Oeste. Então, a Guerra de Secessão foi um conflito entre o norte dos Estados Unidos e o sul. Se deu entre 1861 e 1865. Os sulistas defendiam interesses aristocráticos, latifundiários e escravistas, já que eles dependiam da mão de obra escrava ainda. Já o norte do país já tinha se desenvolvido um pouco industrialmente, e eles, em geral, descartavam o uso da mão de obra escrava como opção correta para o crescimento econômico. E essas diferenças foram fundamentais como causas da guerra e também para determinar o processo econômico do país. A região norte estava interessada em expandir o mercado interno e implementar barreiras protecionistas para que seus produtos tivessem vazão e industrialização, continuassem crescimento. E o sul do país, ele acompanhava um modelo também que o Brasil também estava vivenciando, que defendia a abertura para as agroexportações e uma produção sedimentada no trabalho escravo de negros africanos. Essa guerra teve fim em 1865, quando o Sul se rendeu e foi assinado um tratado onde teve a abolição da escravatura no país também. Então, os Estados Unidos começaram a seguir a linha dos ideais do norte, que estavam interessados no desenvolvimento industrial e na expansão do mercado interno. E após isso, os Estados Unidos conseguiram se desenvolver melhor tecnologicamente e permitiu que os Estados Unidos assumissem uma posição de destaque na Primeira Guerra Mundial, que a Mariana vai explicar agora. E essa foi a nossa aula de hoje, galerinha. Aproveitem os conhecimentos! Oi, gente! Então estamos aqui para falar sobre a Primeira Guerra Mundial, século XX. Então, ela aconteceu entre os anos de 1914 e 1918. Os países ricos tinham esperança de impor seus desejos sobre os países mais pobres. Os países industrializados disputavam a matéria-prima e os mercados consumidores mundiais. As causas da Primeira Guerra Mundial: os países da Europa começaram a investir em tecnologia de guerra, engrossando as fileiras de exército, deixando com que o exército ficasse mais forte para poder lutar. E a política de alianças, que foi um acordo militar que dividiu os países europeus em duas partes, e foi o que iniciou a Primeira Guerra Mundial. Que foi a Tríplice Aliança, que é dividido entre a Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, que é a Rússia, França e Inglaterra. E também, outra causa que causou a Primeira Guerra Mundial foi o assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro. O criminoso era um jovem que pertencia a um grupo sérvio que era contra a intervenção Austro-Hungria na região dos Balcãs. Os primeiros ataques aconteceram no continente africano, que tinham muitas colônias e territórios ocupados pelos europeus. Esses ataques fez com que em pouco tempo a Tríplice Entente dominasse os territórios alemães no Pacífico. Em 1917, os Estados Unidos decidiram entrar na guerra e eles ficaram do lado da Tríplice Entente. E essa união foi crucial para a vitória da Tríplice. As consequências da Primeira Guerra Mundial foram centenas de famílias destruídas e crianças órfãos, cerca de 10 milhões de pessoas que morreram. Os Estados Unidos vieram a se tornar o país mais rico do mundo, fragmentação do Império Austro-Húngaro, surgimento de alguns países como a Iugoslávia e desaparecimento de outros,
divisão do Império Turco após 200 anos de decadência e aumento do desemprego na Europa, que foi a região onde foi mais atingida pela Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes foi um tratado que impôs aos derrotados da guerra restrições, como a Alemanha, para reduzir o seu exército, a devolução da região Alsácia-Lorena à França e o pagamento de prejuízos da guerra aos países vencedores. E aqui temos uma imagem do Tratado de Versalhes. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e aproveitem a aula. Um beijo. I won't keep watching you.